O Carille deu entrevista à Rádio Craque Neto e falou sobre o Corinthians. Ele claramente demonstrou uma vontade enorme em voltar ao timão. O Carille que tem 4 títulos pelo Corinthians, 3 paulistas e 1 brasileiro, em 3 anos seguidos, né? 17, 18 e 19, sendo que ele saiu em 18 e voltou em 19. Então bora ver aqui o trecho que o Carille fala do Corinthians e no final eu comento. Mas falando do Corinthians, eu considero o Corinthians um time forte, um time bom, né? Um time que no meu período como técnico eu não tive tudo isso, a gente teve que construir, né? Ali um time desacreditado em 2017, com muito trabalho ali, entendimento, a gente conquistou muito ali. No meu período 2018, para mim foi o melhor time como técnico, né? Quando a gente perdeu o jogo e a gente jogou sem 9, e aí a gente ficava muito com a bola, muita posse, né? Envolvendo bastante o adversário. E em 19 foi um ano mais difícil, porque eu considerava o time bom, porém sem algumas estrelas, algumas cerejas, né, para brilhar esse time forte. Achamos ali uma forma de jogar que, dentro da nossa realidade, a gente foi campeão paulista, semifinalista da Sul-Americana, e um pouquinho antes de eu sair, em novembro, a gente chegou a ficar em quarto no Brasileiro. Então não era um futebol legal de ver, mas os resultados foram até legais, assim, pelas condições, né? E, assim, considero um time forte e não vai sofrer. Você tem essa preocupação ainda? Você já passou no Santos, você já foi na Arábia, você tá no Japão. Você tem essa preocupação de não ficar rotulado só com o Corinthians? Você não tem mais essa preocupação? Por exemplo, se casasse, convite e possibilidade, voltar ao Corinthians seria algo natural para você? Olha, eu tinha muito essa preocupação até eu ter a oportunidade de trabalhar no Santos, né? Depois disso daí, eu vi que não precisaria me preocupar mais com isso. Não sou polêmico, sempre respeitei todo mundo. Então, Tite, que trabalhou em Inter e Grêmio, né? Muricy, São Paulo, Palmeiras e Santos, né? Enfim, então hoje eu não vejo mais esse problema. Falando de Corinthians, a minha gratidão é eterna, mudou a minha vida, mudou a vida das minhas irmãs, dos meus pais, de todo mundo. Claro que prestando atenção ali quando era época de auxiliar e depois aproveitando a oportunidade e sendo abençoado. Falando de Corinthians, penso que não terminou a minha história ainda, tá? Não sei se um dia eu vou voltar, mas o sentimento que eu tenho, se eu voltar, vai ser período de conquistas, cara. Por que eu tenho esse sentimento? Eu não sei. Né? Sentimento, muitas vezes, a gente não sabe explicar. Mas é isso que eu sinto. Quando eu tá deitado, concentrado, viajando, você começa a pensar e imaginar tudo, né? Eu não sei se vai acontecer isso um dia, mas meu sentimento é que se acontecer, vai ser um período de vitórias. E nem falo como técnico, né? No meu período no Corinthians, aí participei de 12 títulos, 8 como auxiliar e 4 como técnico. E é esse sentimento que eu tenho e não sei te explicar o porquê. Esse é o tipo de coisa que vai dividir muito o torcedor, porque tem muita gente que chama o Carille de retranqueiro e não queria o Carille de volta no Corinthians, e outras pessoas não. Outras pessoas acham que é um cara vencedor com o Corinthians, né? Outros times nem tanto, mas com o Corinthians ele consegue ali, até pelo conhecimento dele do clube, ele consegue fazer o Corinthians sempre um time muito forte. Em 2019, por exemplo, quando ele foi demitido, que foi o pior momento dele pelo clube, o Carille chegou a estar ali em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, antes de ser eliminado pelo Del Valle na Sul-Americana, semifinal. Ele chegou à semifinal da Copa Sul-Americana, como eu tô falando, e também venceu o Campeonato Paulista, que naquela época o favorito também era o Palmeiras. Fora que o Carille era um cara que ganhava clássicos, né? Dificilmente o Carille perdia um clássico, dificilmente. O que o Abel Ferreira, por exemplo, faz com o Corinthians, o Carille fazia com o Palmeiras antes. O Palmeiras, independente do treinador que contratasse, sempre era castigado pelo Fábio Carille. Então, algumas coisas tem que ser levadas em consideração. Eu não sei se ele vai voltar pro Corinthians, como ele mesmo falou, não sabe se vai voltar, mas pelo jeito que ele falou, tá com muita vontade de retornar ao timão.
E claro, eu quero saber de você, o que é que você acha? Você gostaria que o Carille voltasse pro Corinthians? Você acha que ele conseguiria fazer esse time de hoje ser mais competitivo? Eu não tenho dúvidas, por exemplo, na minha opinião, não tenho dúvidas de que ele conseguiria fazer um time muito mais organizado, ter um padrão de jogo, você saber exatamente o time que vai a campo. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixe sua opinião aqui embaixo também, que é muito importante.